Olá, tudo bem? Bem-vinda a mais uma Prosa com Betaglia. Prosas fantásticas, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências em algumas reflexões que são extremamente bacanas e interessantes para o aprendizado e a reflexão das pessoas. E hoje nós vamos falar, olha que tema fantástico, nós vamos falar sobre transformação digital, necessidade ou opção? Muito se tem falado sobre transformação digital, sobretudo aqui na Prosa com Betaglia. Muitos ainda não entendem, outros a relevam. Contudo, o mundo digital é abrangente quando consideramos as perspectivas empresariais. Não é apenas orientada ao engajamento de clientes e aos consumidores, mas também contribui sobremaneira para a eficiência operacional, o engajamento dos funcionários e a criação de novos modelos de negócios. Embora muitos fiquem à margem desta inovação, a minha crença é de que a transformação digital não é mais uma opção, mas uma necessidade para as organizações que buscam diferenciações ou querem sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, veloz e repleto de complexidades. Se não é opcional, por onde começar? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Betaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo, direto de Miami, o meu amigo Fernando Levis. Que honra, que orgulho, trazendo aqui para prosear comigo o Fernando Levis. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Bertaglia. Prazer enorme estar contigo aqui. A gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que me encanta e eu sou apaixonado por negócio, eu sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por finanças e por pessoas. Olha só. Todos os ingredientes para uma transformação digital. Bacana. Fernando, a gente se conheceu lá na querida HP há muito tempo atrás. Eu te conheço, você me conhece, mas muita gente aqui seguramente não conhece o Fernando Levis. Quem é o Fernando? Fernando Levis, casado, 2 filhos, atualmente morando em Miami, já são 14 anos nos Estados Unidos, entre idas e vindas. Formação em economia, fiz finanças, especialização de finanças na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois MBA na USP em São Paulo e alguns cursos aí pelo mundo. E mais de 30 anos em empresas de tecnologia e antes disso uma experiência de um negócio próprio e 4 anos em banco. Que bacana, meu amigo, que experiência fantástica. E já vamos aí, o Fernando, contextualizar esse tema que você trouxe. Esse tema é muito legal. Vamos conversar um pouco sobre ele. Você tem, inclusive, aí algumas dicas de evolução até chegar à transformação digital, não é isso? Eu gosto de começar esses assuntos de transformação digital praticamente em 3 diferentes estágios, né? O primeiro é a digitization, digitalization e digital transformation, né? E isso ajuda, às vezes, a pessoas que não estão muito próximas ao assunto, né? Quando a gente começar a falar sobre o que é cada uma delas, entender onde eles estão. Se estão fazendo, se não estão fazendo, se estão fazendo parte, né? Ou se já começaram, enfim, isso ajuda muito, né? Em contextualizar o nosso papo, né? Então, digitization nada mais é do que transformar, né, áudios, vídeos, livros, né, de uma tecnologia analógica para uma tecnologia digital, né? E muitas vezes não se fala muito disso, mas a digitalização teve um papel muito importante quando ela foi criada, né, em você transformar todos esses, né, a forma de se comunicar agora de uma forma digital. MP3, câmeras digitais, né, arquivos, e isso trouxe vários ganhos para algumas empresas, né, de redução de espaço,
né, acesso a documentos, enfim, ela teve o seu momento, né? A partir daí, as coisas evoluíram e surgiu a digitalização, né, a digitalization, que na minha, né, concepção é quando você agrega, né, aplicações e soluções, né, ao negócio, né, que agregam valor, né? Aí eu claramente já estou falando de como você repensa seus processos, como você avalia a sua eficiência operacional, né? Como você implementa essas soluções que já têm um impacto significativo, né, no teu resultado, né? Você vai ouvir eu falar bastante sobre finanças, eu tenho um background de finanças, então a finanças para mim sempre é algo que vem nas minhas colocações, né? Então aí você já está digitalizando, né? Esse processo ou essa forma de você implementar, né, a tecnologia, ela já lida, né, como você, né, obtém o dado, como você usa o dado, como você acessa o dado, como você, né, gera informação do dado. Como você repensa seus processos. E aí é onde eu vejo que a maioria das empresas ainda estão tentando chegar, né? Que é como melhorar a sua eficiência operacional, como reduzir custo, como até melhorar a sua receita, né? Com várias soluções que existem hoje em dia. E aí tem o terceiro estágio, que eu chamo de transformação digital, é quando você consegue realmente fazer com que todas essas aplicações e soluções comecem a se integrar de uma forma mais end-to-end, que a gente chama, né? Ou seja, todo a vida, né? De um produto dentro da empresa. Mas não é só isso. Ela também começa a incorporar soluções que integram hoje em dia como a inteligência artificial, né? Realidade aumentada, blockchain. Essas são realmente as tecnologias de inovação que vão transformar o teu negócio. Então, eu coloco essa terceira como transformação digital porque é aquelas que fazem com que as empresas mudem o seu modelo de negócio. E ela é bem mais profunda do que as duas anteriores. Hum. O Fernando, interessante o que você colocou, porque na realidade você traz, de certa forma, um processo evolutivo. Eu não sei dizer para você se realmente é um processo evolutivo e se os líderes das organizações enxergam dessa forma quando eles partem para um roadmap, vamos dizer assim, ou seja, iniciando lá no digitization, né? Digitization que você fala aí, para depois passar para a digitalização, depois a transformação digital. No entanto, Fernando, existe uma característica que é importante, e às vezes eu tenho conversado com alguns executivos, de que há uma interpretação, muitas vezes equivocada, em relação a eu estou ainda digitalizando e já estou imaginando que estou na transformação digital, e também existe um aspecto que a tecnologia proporciona para a gente, e eu até entendo a circunstância, muitas vezes as empresas têm dificuldades em entender o que está acontecendo. E esse é um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa aqui, ou seja, por que que as empresas muitas vezes têm dificuldades para entrar nesse mundo da transformação digital? Como você bem disse, isso não é uma opção, isso realmente é uma necessidade. Eu queria que você navegasse um pouco por esse campo aí, o Fernando. Eu acho que, eu acho que a principal questão para quando uma empresa começa a pensar em entrar nesse mundo, né, da digitalização e, consequentemente, da transformação digital, é a pergunta do porquê. Essa é a pergunta mais importante, né, para, né, o conselho e os líderes da empresa sentarem e perguntar por que nós precisamos mudar, né? E então essa é a pergunta que deveria talvez tomar 1 ou 2 dias de reflexão
né, entendendo por que que eles querem mudar, né? E a outra é claro, você muitas vezes quando fala desse nível de tecnologia, você não está falando de uma mudança, você está falando de uma coisa desconhecida, né? Então, o ser humano lida bem com a mudança. Ele tem dificuldade, às vezes, para lidar com o desconhecido. Eu vou sair daqui e vou para algum outro lugar que eu não sei bem como é que é. E que o CIO não vai te dar essa resposta, né? Por quê? Porque não é uma solução tecnológica que tu vai estar, né, precisando. Você vai estar precisando de, talvez, um modelo de negócio novo. Né? Por quê? Porque o mundo está todo conectado, né? Hoje em dia, né? O cara que, na empresa que pensa que o competidor dele é quem ele conheceu toda a vida, não é. Ele vem de qualquer outra indústria, né? E entra na tua indústria, né? E praticamente acaba com todas aquelas, né, ineficiências operacionais ou a falta de conhecimento que você tinha, né, do teu negócio. E aí pode ser uma startup que entra aí, né, e acaba com o negócio. Então, eu acho que a pandemia, por exemplo, é um exemplo muito claro de que pegou as pessoas e disse, eu tenho que fazer agora. Não tenho mais tempo agora, eu não fiz antes. E todas as empresas, né, de software, as consultorias já vinham falando há quantos anos. Vai pensando nisso, começa devagar, mas começa, né? Começa a ir para a nuvem, né? E aí, de repente, algumas empresas se viram numa situação super complexa porque não estavam fazendo nada, né? E aí viram o seu negócio, né, cair de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o porquê, né? A transformação digital tem uma característica que, na minha opinião, nunca houve antes nas empresas e que é a mais difícil de todas. Você mexe na cultura da empresa, Uhum. né? Então, a gente, né, que a gente tem mais tempo de mercado e mais tempo nas empresas, a gente foi criado respeitando que a cultura é tudo. A cultura da empresa era tudo. Então, agora a gente chega, né, uma tecnologia, né, que ajuda as empresas, né, a mudarem totalmente seu modelo de negócio. E, consequentemente, a cultura tem que ser adaptada, porque a forma de fazer negócios mudou, né? Então, quando você fala em transformação digital, todos esses elementos têm que estarem, né, nessa discussão. Senão ela não ocorre, né? Então você vê as consultorias aí, várias delas, né, falando que o nível de empresas que conseguiu fazer uma transformação digital, ou mesmo às vezes uma digitalização e não realmente a transformação digital, é 30%. 70%, segundo eles, né, falhar em algum momento do processo, né? E se você lê aí os artigos e a própria experiência própria da gente, em clientes que a gente vai ver e tem uma certa frustração, muito está eu diria que focado na parte de pessoas, né? Porque a tecnologia está aí, a tecnologia existe, né? Tem vários, né, fornecedores de software, todos fazendo um trabalho muito bom. Agora, se você não entende, né, como é que, né, você vai fazer isso internamente, é muito complicado, né? Acaba não acontecendo, né? E, claro, às vezes o erro vem da falta de uma expectativa bem clara do que vai ser feito, né? E aí começam a haver algumas frustrações ao longo do caminho, né? Sensacional, Fernando. E aí tem um aspecto interessante. Eu queria fazer um spoilerzinho aqui, porque muitas vezes as pessoas que nos acompanham aqui, elas sabem que no final tem dicas
seguramente você vai dar algumas dicas, falar quais são os desafios na jornada e tudo mais. Mas antes de entrar lá, o Fernando, e antes de entrar no intervalo também, daqui a pouquinho a Corujinha vai trazer um café para você, mas existem alguns exemplos de empresas que você considera, ou pela literatura aí, você entende que são empresas que estão embarcadas na transformação digital, Fernando? Tem, a gente, né, algumas pela própria experiência, né, desde que eu comecei a trabalhar nesse grupo global, a gente passa, né, a ter mais acesso, ou mais diariamente, conversar com empresas, né, que fizeram a transformação digital, e mesmo na literatura, né, que a gente encontra aí na internet, né? Então, alguns casos eu acho fantásticos, né? O caso da L'Oréal, né, que através da realidade aumentada, ela faz com que, né, as pessoas, eu não vou dizer as mulheres, apesar de que a maioria seriam as mulheres ainda, mas as mulheres, né, podem, no seu próprio smartphone, né, ter uma experiência de como ficaria, né, aquele produto, né, se ela comprasse. E traz exatamente o rosto dela, ela colocando, né, esse produto, como que ele fica. Nesse mesmo tempo, eles fizeram né, um acordo com o Facebook, né, ou com mídia social, no qual ela pode ser vista pelas amigas e dizerem o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, manda toda essa informação para os retailers mais perto da casa onde essa cliente, né, mora. Sabe? Então, isso é uma transformação digital. Por quê? Porque realmente você tem uma mudança de modelo de negócios. A experiência do cliente é fantástica, da sua casa, né? Outro exemplo, blockchain, né? Glenfiddich, né? O malte escocês maravilhoso, né? Criou uma NFT, né? No qual eles pegaram uns whiskies de 46 anos de envelhecimento, né? Criaram um NFT para esse produto, a venda de uma garrafa por US$ 18.000, né? 15 mil garrafas somente. Então você compra esse produto, né? O público que eles quiseram, né, pegar são jovens com dinheiro que querem status. Então ele compra essa garrafa, né? A Glenfiddich mantém esse produto com eles, né? E o cliente decide ao longo dos anos o que ele quer fazer com esse produto, mas ele tem aquela garrafa dele. Hum. Então, ela pode valorizar, ele pode vender, ele pode dar de presente, ele pode. Então, ele mudou o modelo de negócios e foi um tremendo sucesso, né? A Blueberry fez uma loja virtual. É como se estivesse dentro da loja. Você vai passeando pela loja, fala com o vendedor, vê todos os produtos, né? Você toca no produto, ele gira e mostra, né, como que o produto as dimensões, como deve ser usado e tal, né? O cliente se sente praticamente dentro da loja, É né? quase um Então, metaverso, Fernando. é quase um metaverso, exatamente. Aí tem a Domino's, aqui nos Estados Unidos. Enquanto várias empresas de entrega de pizza puseram seus negócios somente no celular, no smartphone, a Domino's colocou em todas as formas de comunicação com o cliente, televisão, né? E o cliente, que já era cliente deles, praticamente com um clique, compra o produto. E eles, como têm uma rede de distribuição enorme, te entregam em 5, 10 minutos. Então, isso para mim é transformação digital. É quando você passou além daquela, né, digitalização, que foi seguramente repensar todos os teus processos, né, e como lidar com o dado, você foi um passo além. Você foi a experiência do cliente. Aí você mudou o teu negócio. Aí não é mais, aí é o que eu digo que é um business transformation. Que Então, bacana. eu vejo de uma forma simplista, eu vejo assim que a digitalização ela é replicável.
né? Uma empresa, né, pode olhar um competidor, né? As empresas de software hoje, consultorias, têm ferramentas que te dizem aonde você está hoje, para onde você pode ir, quais são os teus, qual o software você tem hoje, né? E se você implementar o software dessa empresa, né, quais os softwares você precisa, né, para atingir aqueles indicadores econômicos que você está buscando. Mas a transformação digital não é fácil, não é replicável. Cada empresa tem que decidir qual é a sua. Essa é a beleza. Que bacana, que legal. Meu caro Fernando, vamos fazer um breakzinho aqui. A Corujinha vai trazer o café para gente, o chazinho. Tem chimarrão por aí, ô, Fernando, ou não? Tem, hoje eu não estou tomando, mas tem. Tá bom. Fernando, vamos fazer um breakzinho então? Vamos nessa? Vamos lá. Fernando, meu amigo, que prosa fantástica, muito bacana mesmo você trazendo a sua experiência aí, logicamente alguns exemplos. A gente sabe que o exemplo é bastante interessante, porque é o que eu digo sempre, né? As palavras arrastam, mas os exemplos eles convencem, ou é o contrário, né? Alguma coisa assim. Fernando, meu caro, vamos em frente. Eu tenho uma curiosidade aqui, Fernando, que é o seguinte: tudo isso que você comentou, falando de tecnologia, falando de modelo de negócios, nós sabemos que a inovação é algo que é imprescindível dentro das organizações e a transformação digital ela possibilita a criação de negócios e inovação. A curiosidade que eu tenho é como ficam as pessoas dentro desses anos, dentro desse período de experiência que você tem e sua vida prática, como é que você presenciou isso ou que elementos, fatores você traz aqui para a nossa conversa para exemplificar um pouco da importância de pessoas dentro desse contexto, Fernando? Eu gosto muito desse tema, Bertaglia, porque a minha carreira, até talvez 40% da minha carreira, foi na área de finanças, depois os outros 60% foi em outras áreas. Então, eu sempre comecei, era muito pragmático sobre a importância de finanças e a importância de chegar nos resultados. Não era muito do meu feitio olhar muito a parte de processos e pessoas, tudo isso, apesar que, naturalmente, você é gerente, você, né, aprende. Mas o grande aprendizado veio quando eu saí da área de finanças e fui para a área, né, de distribuição e manufatura, né, na HP, depois CFO na América Latina, enfim. Eu voltei ao Brasil, né, como né, vice-presidente de uma área de negócios, onde a gente tinha praticamente todo o PNL. Então, isso passou a ter um papel muito mais importante, né, de como eu tocar o negócio, que é a parte de pessoas. E aí, naturalmente, na SAP foram 10 anos de pessoas, né, basicamente. Né, eu não tinha envolvimento, né, na parte financeira. E o que que é incrível que ao longo dos anos eu aprendi, né? Eu li um artigo uma vez, não sei se você já viu, uma pessoa chamada Kubler-Ross. Foi um livro de 1969, na verdade, ele escreveu um livro chamado Death and Dying, que ela conviveu com as pessoas próximas da morte. E a reação dessas pessoas. Enfim, longa história curta, depois esse conceito foi muito utilizado na área de negócios e até hoje eu gosto, porque eles basicamente diz que toda pessoa ela passa por 5 estágios quando se propõe a fazer alguma coisa, alguma coisa acontece na vida dela, né, inesperada. Ela passa pelo estágio da negação, né? Ou seja, tua empresa foi comprada, ela não pode ser. Qualquer coisa que acontece na tua vida, você, primeira coisa é negar a realidade, né? Logo depois, você passa para raiva. Você quer botar a culpa em alguém. Por que aquilo aconteceu? Você se irrita facilmente. Aí você passa da raiva, vem para barganha. Você quer, entendeu? Aconteceu, agora você quer atrasar, prolongar, dar desculpa, né, convencer outros, mas já viu que não tem, né? Aí vem para depressão, que é a tristeza, medo, culpa de que agora como é que eu fico, e a última que é a aceitação. Eu passei a acreditar que todo ser humano passa por ela, por essas fases. O que diferencia um do outro é a rapidez com que ele passa
Uhum. por essas fases. Mudança de fase. Aham. Tem um que passa para 5 fases num dia só. Recebeu a notícia, já negou, ficou com raiva, barganhou, tal, já next. Tem aqueles que nunca saem da primeira. O grande desafio, quando você implementa, né, uma mudança tão grande como está ocorrendo hoje em dia, né, porque a tecnologia está mudando, é você conseguir pôr essas pessoas todas no mesmo, né, modelo de engajamento. Entender onde está o processo de cada um. Isso é fundamental para que a transformação digital aconteça. Senão, ela não tem jeito, porque as coisas não andam, porque a transformação digital ocorre, né? Não mais em silos, não tem como ocorrer. Não tem como você implementar a solução de manufatura dissociada de supply chain, né? Ou seja, está tudo interligado. Então, a importância que é de você, né, trazer todo esse pessoal, né, engajado no projeto. E está muito difícil. Não sei, aí como é que é o Gartner, né, falou da Great Resignation, né, de número de funcionários, principalmente nos Estados Unidos, que estão simplesmente saindo das empresas, né, porque não se sentem mais representados, porque não gostam, porque não se sentem motivados, não sabem o que está acontecendo, né. Há pouco tempo atrás, o McKinsey veio com quiet quitting, né, que é funcionários que estão na empresa, mas já não estão mais só estão fisicamente lá, já não respondem mais os e-mails na semana, depois do horário estão desligados, eles não participam dos projetos, não se sentem motivados. Então, tudo isso é fundamental hoje em dia que essa parte de pessoas seja bem representada. Por quê? Porque todo o resto a tecnologia vai fazer. A tecnologia vai fazer praticamente tudo que pode ser automatizado, tudo que é repetitivo a tecnologia vai fazer. Então, o que que as empresas realmente têm que se preocupar hoje? É trazer pessoas que sejam criativas, que tenham uma imaginação, intuição, né, emoção, ética. Tudo isso hoje são, né, os famosos soft skills, muito importante, muito importante. Talvez, eu não diria que mais, mas 50%, enfim, tão importante quanto os hard skills, que é a parte técnica, né? Então, esse talvez seja um dos temas mais importantes quando você começa a conversar com uma empresa sobre transformação digital. É a segurança de que, primeiro, todo o conselho e os C-levels da empresa estejam alinhados. E aí, como que isso permeia, né, para baixo, né? Eu dou um exemplo, né, que eu vivi na HP, né, quando nós implementamos o SAP, né, há muitos anos atrás. Não tinha tecnologia avançada, mas o que eu quero mencionar foi qual foi o processo de engajamento que a gente usou na época, que até hoje faz sentido, né? A gente praticamente, primeiro, com a consultoria nos ajudou, naturalmente, a gente pegou os melhores funcionários de cada área, não os piores, os melhores, que a tendência já começa errado aí, Uhum. né? E construímos né, um time que a promessa era que na saída do projeto eles não iriam voltar para a mesma área que eles estavam antes. Cada um ia ter uma nova função, né? E que toda, né, a implementação seria revista todos os processos, 100% dos processos iam ser revistos, né, e criticados, ou seja, nós destruímos para começar de novo, né? E foi um projeto, assim, uma experiência fantástica que eu tive, né? Naturalmente que eu contei com uma equipe que nós tínhamos na Latin American Distribution Operation, que chamava operação na época, fantástica, eram pessoas assim, né, incríveis, todo mundo com muita vontade, né, de inovar, né, e foi um projeto fantástico, foi um projeto que deu muito sucesso e todo mundo se engajou, inclusive aqueles que não estavam diretamente ligados, né, na reformulação dos processos também se engajaram porque eles viam o dia a dia das coisas começando, né, a mudar. Então, não havia aquele medo de perder o emprego, que é natural, é humano, né, dentro daquelas fases que eu comentei que as pessoas passam.
né? Então, nós fizemos um kick-off do projeto e disse, olha, pessoal, daqui a, eu não me recordo exatamente, um ano, nós vamos ser totalmente diferentes do que nós somos hoje, né? Mas a forma como a gente, né, trabalhou apoiando, né, as pessoas é que eu acho que foi o grande diferenciador. Não foi a tecnologia, foi usando as pessoas como realmente, né, elas gostavam de fazer parte daquele grupo, né, que estava fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Isso é fundamental, na minha opinião. Fantástico, Fernando. Aliás, você trouxe um ponto aí que realmente você aplicou dentro da organização, ou seja, houve a preocupação com pessoas e você acabou utilizando realmente isso em termos de gestão, em termos de comportamento, porque muitas empresas criam uma imagem de foco em pessoas, mas na realidade acaba não fazendo isso. O Fernando, nós estamos finalizando a nossa prosa que tem gostinho de quero mais, uma prosa fantástica aqui, meu amigo. Mas eu gostaria rapidamente de ouvir algumas dicas suas aí para aquelas empresas ou para aqueles líderes que querem embarcar na transformação digital. Olha, eu tenho lido bastante sobre aonde começa a transformação digital, a digitalização, enfim, né? Esse desafio que as empresas têm que encarar. É como o início da nossa conversa, não é uma opção, né? E a pandemia mostrou claramente que ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Já dizia um chefe meu italiano que eu tinha no passado. E muitos tiveram que aprender pela dor, né? Então, eu acho que a minha dica é a transformação digital não começa nem com o C-level, começa com o conselho. O conselho tem que estar convencido de que a empresa na qual ele apoia ou que ele dá os conselhos, né, tenha iniciativa, né, de uma digitalização no começo, depois uma transformação digital. Então, o conselho é onde começa. Ele é um projeto top-down. Essa é uma das coisas que já o mercado já entendeu que é assim, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, né? Quer dizer, então o começa, né, com, né, na minha opinião, com o conselho, vai para os líderes e aí depois permeia para a organização, né? Então acho que fundamentalmente isso talvez seja, né, o mais importante. Definir claramente o porquê você está fazendo e métrica. O que você não mede, você não consegue saber se está evoluindo. Então, eu vejo muitos projetos hoje em dia de que eu olho assim, eu leio o projeto e nas empresas mesmo, eu digo, tá bom, mas e qual é a métrica? Como é que você viu se você está vendo se você está evoluindo ou não, né? E a implementação, naturalmente, é uma implementação que deve ser feita, na minha opinião, aos poucos, né? Definindo quais são as prioridades, né, da empresa, e não deve ser fazer tudo ao mesmo tempo, porque a complexidade é muito grande, né? Então você tem, na verdade, né, um objetivo maior, mas a implementação deve ser feita, né, aos poucos. A forma de implementar, essa é outra interessante, porque tem vários casos, tem gente que monta uma empresa separada para construir isso e ao longo do tempo depois ela bota para dentro da empresa, né, faz um tipo um takeover, né? É uma forma de fazer. A outra, a forma que eu fiz, né, nós fizemos na HP, é dentro da empresa, você separa um grupo, né, que vai desenvolvendo paralelamente, né? E a outra, claro, é toda empresa participar. Fundamentalmente, é importante que você tenha um parceiro bom de implementação, uma consultoria, um parceiro de implementação, tem que ser alguém bom. Esse é outro erro que eu vejo às vezes, a pessoa compra um software excelente, define processos bons e depois não contrata alguém que implementa, né, a altura da complexidade da transformação. Aí, depois de um ano, vem a frustração que não conseguiu fazer, né? E aí, para você depois reconquistar a credibilidade é muito grande. Então, um exemplo muito rápido que eu dou, uma vez uma grande rede de hotéis comprou uma solução de SAP e me convidou para ir fazer né, a palestra inicial do projeto. Era uma rede de hotéis no México, foi em Cancún,
E aí, na noite anterior, o presidente do board dessa companhia, jantamos junto, e ele me disse, Fernando, é fundamental que você consiga passar, né, a mensagem, né, da importância do projeto, porque, na verdade, nós estamos saindo de um projeto frustrado, de 4 anos de implementação que não deu certo, tiramos essa empresa, esse vendedor, e estamos botando a SAP, né? E junto com essa outra consultoria. E aí eu disse, claro, eu vou fazer o que eu posso. No dia seguinte, na reunião, para minha surpresa, eu achei fantástico. Estava o cozinheiro, estava o pessoal que cuida do jardim, estava o presidente, estava todo mundo na reunião. Cozinheiro, inclusive, com chapéu e tudo e tal. Aí eu olhei e disse, realmente os caras agora querem fazer uma implementação que atinja todo mundo. Então, ou seja, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, porque senão não acontece, né? Acho que esse talvez seja, né, uma dica e, né, uma opinião própria que eu tenho sobre como fazer uma transformação digital. Uhum. Fantástico, Fernando. Meu caro Fernando, um abraço virtual para você do Brasil para os Estados Unidos. Tudo de bom. Uma contribuição fantástica que você trouxe aqui para a Prosa com Betaglia. À disposição, sempre que quiser, agora ainda com mais tempo, né? Esses próximos meses agora, né, que alguns que já viram, outros não, eu saí da SAP, né, essa semana, então agora eu estou aí com mais tempo para mim, né, e para continuar e começar a ler, né, os livros que eu aí estão pendentes, né, e aproveitar Miami e à disposição sempre de você ou qualquer um, né, aí do teu público que esteja, né, nos vendo, entrar em contato comigo pelo LinkedIn, né, enfim, ou pelo fernandodevios@hotmail.com, e eu terei o maior prazer de conversar. É um assunto que eu adoro, eu curto muito, e eu acho que aprendi um pouco nesses 30 anos aí de experiência em empresa de tecnologia. Hum, Seguramente, Fernando. hum. Muito bacana. Meu amigo, vamos lá, gratidão novamente aqui. E, Fernando, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, ok? Abração, meu caro amigo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau, Fernando. Ao infinito e... Amém!